Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, terceiro domingo da Páscoa, dia 14 de abril. O texto que nós lemos hoje é um texto que já apareceu dias passados, dentro desse grande tempo pascal. E aqui eu gostaria hoje, de maneira especial, de focar naquilo que seria o final, tanto da primeira leitura, quanto do texto do Evangelho. Jesus diz assim: "O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados." Veja, aqui está o ponto central de toda a evangelização. Nós somos chamados a anunciar e a pregar a conversão e o perdão dos pecados. No nome de Jesus, nós somos chamados a essa realidade. E me desculpa dizer, mas muitas coisas não têm acontecido porque muitas pessoas que pregam esqueceram de pregar a conversão. A gente ouve muito por aí dizer, né? Não importa, né? Um conceito pueril e um conceito errado de fé que deixam as pessoas viverem de qualquer jeito, achando que está tudo bem. Mas, irmãos, não está tudo bem. Veja, se a nossa vida ela não se conforma à vida de Jesus Cristo, então não está tudo bem mesmo. Nós somos chamados a anunciar a conversão metanoia, aquela que São Paulo diz, aquela que lá quando o profeta Ezequiel no capítulo 18 vai falar da responsabilidade individual, que nós seremos julgados pelas nossas ações, e no final o profeta diz: "Convertei-vos e vivereis." Ora, a primeira leitura de Atos dos Apóstolos capítulo 3 diz assim, né? "Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados." Aqui está a centralidade da missão cristã. Nós precisamos de conversão, nós precisamos pregar a conversão. Hoje, em nome de um suposto, um pseudo-amor, que se diz que não importa aquilo que a gente faça, o importante é amar e ser feliz. Ora, essa é a grande falácia do inimigo. Como pode haver felicidade se nós não estamos num caminho de metanoia, de conversão? Como pode haver felicidade se nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não cumprimos os seus mandamentos? Nós não mudamos a nossa mentalidade, nós não mudamos a nossa ótica de enxergar o mundo com o olhar de Cristo. São Paulo vai dizer isso em Filipenses: "Tende em vós o mesmo sentir e o mesmo querer de Cristo." Nós precisamos então olhar para esse mundo, né,
Olhar para esse mundo com o olhar de Cristo, com a lupa de Jesus e não com a lupa do encardido, como dizia o Padre Léo, e aí enxergarmos o quanto nós precisamos de mudança de vida. Muitas pessoas, infelizmente, elas querem, por exemplo, oração, elas querem e gostam de ir num retiro de cura e libertação, mas a pergunta que fica é: a verdadeira cura e a verdadeira libertação, ela se dá quando nós abandonamos o pecado e começamos a amar a Deus. Aqui está o processo perfeito de conversão, que é uma renúncia completa, um horror, como nos ensinam os santos da igreja, a toda espécie de pecado, mortal, venial, qualquer pecado, um horror a todo tipo de pecado, e aí, num estado de graça, a gente começar a amar a Jesus Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório, ele, no seu grande livro, Prática de Amor a Jesus Cristo, ele nos ensina que, em que consiste a santidade? A santidade consiste em amar. Amar o quê? Amar quem? A Cristo e aos irmãos. A Cristo em primeiro lugar. Aqui consiste o conceito de santidade. Jesus aparece para os discípulos que estão assustados, que estão com medo, que estão com dúvidas no coração. Ele dá prova da sua ressurreição, ele come diante deles, ele diz: olha, coloca a mão aqui, veja que um fantasma não tem carne e osso como vocês estão vendo. Ele mostra, ele dá todas as credenciais de quem é ele, para no final ele dizer aquilo que é o mais importante, que é exatamente isso, que no nome de Jesus serão anunciados a conversão de todos os pecados, a conversão e o perdão dos pecados. Como nós precisamos dessa realidade hoje, nesse terceiro domingo da Páscoa, enxergar isso, que é o mesmo discurso de São Pedro, que ele diz: vocês mataram por ignorância, mas no nome de Jesus, né, então vocês se arrependam e se convertam. É aquilo que a gente ouve na quarta-feira de cinzas, né? Quando as cinzas são impostas sobre as nossas cabeças, convertei-vos e crede no Evangelho. Nós somos chamados a isso. Então a pergunta é: se nós estamos em Cristo, se nós estamos caminhando com Jesus, se aproximamos do sagrado, supõe uma mudança radical de vida. Por quê? São Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Então, o grande termômetro, a grande bússola para saber se nós estamos... e aqui tem uma receita, né? Por exemplo, para nós sabermos se a nossa oração ela está sendo eficaz, é só ver para a nossa vida e ver se nós estamos mudando de vida. Ora, se nós estamos rezando e não está acontecendo nada na nossa vida, mudança alguma está acontecendo, ou nós estamos rezando errado, né? Ou nós não estamos fora desse processo de conversão. Por quê? Porque a oração, precisamente, ela nos faz enxergar, primeiro, coisa que muita gente não quer fazer, olhar para dentro de si. Nos olharmos, nos enxergarmos, reconhecer que nós somos ruins sim, que nós temos muitos defeitos, que nós temos muitas misérias, que nós precisamos de conversão, que nós precisamos do amor do Senhor. A primeira coisa é um autoconhecimento. A verdadeira cura, ela passa por esse autoconhecimento de cada um de nós, e confrontando a nossa vida com a vida de Jesus, nós vamos ver que muita coisa precisa ser mudada em nós. Muitas coisas. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, um autorreconhecimento, um grande arrependimento. Hoje se fala muito de avivamento, né? Se fala de avivamento aí, mas veja, qual é o verdadeiro avivamento? O verdadeiro avivamento não é se a gente chora, pula, esperneia, faz... Não, o verdadeiro avivamento não é aquele que acontece do lado de fora, é aquele que acontece do lado de dentro. É quando nós recebemos uma efusão, quando nós recebemos a potência do Espírito Santo em nós, que, de alguma maneira, o Espírito nos faz nos olharmos como Deus nos olha.
E aí nós reconhecermos as nossas misérias e termos a oportunidade de chorar os nossos pecados, de se arrependermos, de vermos que a gente realmente não ama a Deus como nós precisamos amar, que nós não gastamos tempo com o Senhor, que nós estamos distante de Deus, que nós não damos o valor à sua palavra como precisaríamos dar, como nós não valorizamos os sacramentos que Ele deixou para cada um de nós. O Espírito Santo quer fazer tudo isso em nós. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando nós, então, com o nosso coração aquebrantado, com o nosso coração quebrado, diante de um Deus que é justo, santíssimo, a gente olha a nossa miséria, que somos nós. Aí acontece o verdadeiro avivamento. É isso que essa palavra quer fazer. Jesus mostra todas essas realidades exatamente para nos dizer isso, que nós precisamos de mudança de vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.